Boa noite. A Unesco classificou o Alto Douro Vinheteiro como Património Mundial da Humanidade no dia 14 de dezembro de 2001. A data significou uma profunda mudança nesta região. É meu convidado hoje, Manuel Novaes Cabral, é o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Boa noite, bem-vindo. Depois de ser património, uma região que já era património da humanidade há séculos, tudo mudou para um turismo de maior qualidade e para outros campos no vinho. Quando digo campos, digo mercados. Foi o clique esta classificação da Unesco, ou o trabalho já estava todo feito para isto ser só mais um ponto alto? João, primeiro, muito obrigado. É muito importante estar aqui e falar sobre estes temas, sobre o Douro Vinheteiro, porque efetivamente aquilo que a Unesco classifica ou reconhece, e já lá vamos, é exatamente o Douro Vinheteiro. No próprio nome da classificação está o vinho, ou melhor, a vinha e o vinho. Porque o que é classificado é exatamente não é apenas a natureza, é a interação entre o homem e a natureza. Todas essas gerações de séculos... É a natureza trabalhada, digamos assim. É a natureza trabalhada, desenhada, esculpida por gerações e gerações, pelo enorme esforço de gerações e de gerações de pessoas que ali trabalharam, de famílias que se sucederam no tempo, e inclusivamente há ali, e esse ponto também é muito importante, designadamente para a Unesco, um encontro civilizacional, porque há muitos espanhóis, designadamente galegos, que participaram neste encontro civilizacional que dá lugar ao Douro Vinheteiro. E o princípio da sua pergunta diz exatamente isso, quer dizer, a Unesco reconhece algo que já existe, porque nada é feito de novo, claro. Pelo contrário. Não foi construído só neste ano, é o que eu digo. São centenas de anos, exatamente, de milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas, com o seu esforço, o seu trabalho, desenvolvem tudo isto e, efetivamente, criam ali aquilo que nós podemos chamar uma civilização do vinho, um encontro do homem com a natureza que dá lugar exatamente a esta civilização do vinho, se lhe quisermos chamar assim. Evidentemente que com o rio que faz a ligação, em particular vindo de Espanha, entre a região demarcada do Douro e o Porto é muito importante também neste elemento. O tradicional do vinho, agora já não, mas... portanto, isto são alguns anos em que muitas coisas foram acontecendo. Evidentemente que há questões que têm a ver com as infraestruturas de transportes, o acesso à região, as acessibilidades à região, mas há muitas outras coisas. E então, no campo do vinho, nos últimos anos, isto não é apenas motivado pela Unesco, mas a Unesco tem aqui um papel manifestamente importante, pelo reconhecimento e pela projeção que dá, porque esse papel também é importante. Evidentemente, no campo do vinho aconteceram muitas coisas. Uma das coisas que aconteceu, evidentemente, o vinho do Porto tem o seu lugar bem firme em termos de projeção internacional e de reconhecimento internacional. E esse trabalho estava mais ou menos feito. Mas há muito trabalho que estava feito, mas o vinho do Porto precisa sempre de muito trabalho. Porque no vinho do Porto, nós, por muito que digamos que temos o melhor vinho ou fazemos o melhor vinho do mundo, é preciso mostrá-lo, é preciso estar nos mercados, e os mercados são muito competitivos. Portanto, esse trabalho diário nos mercados, que é feito pelas empresas, que é feito pelas marcas e que é feito também com o apoio do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, é importantíssimo. Mas tem acontecido uma outra coisa, porque no desenvolvimento de trabalhos que vieram a acontecer nas últimas décadas, sobretudo nas duas últimas décadas do século XX, com o reconhecimento das castas, as melhores castas mais adaptadas ao clima, àquela região, àqueles solos. O negócio do vinho também se refinou nestes últimos anos. Em termos internacionais, mas nós no Douro podemos dizer, estamos a falar de uma região, a região demarcada do Douro, a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, 1756. Mas que soube agarrar as tradições e também a inovação. Exatamente. E procurar outros sabores, outros mercados. Que o vinho do Porto é um vinho com muita tradição e quer manter essa tradição, mas tem de se adaptar aos mercados, tem de se adaptar a um conjunto de coisas que obrigam a um exercício diário. O que é que aconteceu? Neste exercício foi, portanto, a região demarcada do Douro canalizava, sobretudo, a sua produção para a produção de vinho do Porto.
Porto, a produção de uvas para a produção de vinho do Porto, e havia pouca produção do que na altura se chamava vinho de mesa, e entretanto foram criados e desenvolveu-se, e chegou-se à conclusão que o Douro era cama, digamos assim, era clima, era terroir, como dizem os franceses, para excelentes vinhos, para excelentes produções de vinhos do Douro. E aí surgiram aquilo que nós hoje chamamos os DOC Douro, os vinhos com denominação de origem Douro, que, enfim, não vou obviamente dizer marcas, mas todos nós éramos capazes de elencar aqui um rol de marcas que todos bebemos com muito gosto, sozinhos ou acompanhados, de preferência a acompanhar boas refeições. Os vinhos do Douro sempre foram considerados os melhores do mundo. A Wine Spectator ainda este ano volta outra vez na sua lista a ter logo no topo várias marcas, várias referências dos nossos vinhos. Mas, ao longo dos anos, tem-se feito um trabalho de qualidade e de construção destes novos mercados. E isso dá muito trabalho. Como é que se consegue, por exemplo, cativar um mercado norte-americano exigente ou até exportar para a França, a grande terra dos vinhos, a produção do Douro, e há outras produções também do país que estão a entrar nestes mercados. Como é que se faz isso? Sabe que eu acho sempre que os mercados que estão habituados ao consumo do vinho são os melhores mercados para o vinho. O que não quer dizer que os outros não tenham potencial também. Agora veio de Paris, numa ação de promoção de vinhos portugueses. Fizemos há 3 dias, fizemos uma excelente ação, correu muitíssimo bem, tivemos quase 50, 40 e tal jornalistas de referência e de jornais e, enfim, de órgãos de comunicação social de referência em França, que correu muitíssimo bem. Estamos agora à espera do resultado exatamente dessa ação, porque estas ações têm de ser, obviamente, avaliadas, isso é muitíssimo importante para nós, para todos, mas efetivamente a presença dos mercados, dos vinhos nos mercados, dos produtores nos mercados, os nossos produtores, e estamos a falar das grandes empresas, mas hoje temos também os produtores engarrafadores, alguns projetos relativamente pequenos, mas que têm uma presença muito interessante, com algumas pessoas, alguns enólogos que são reconhecidos até internacionalmente e que são muito interessantes, muito importantes para nessa abertura e nessa projeção nesses mesmos mercados. Evidentemente que as empresas com dimensão importante têm, e com maior reconhecimento e mais antigas, digamos assim, têm um papel importantíssimo, mas depois há também um conjunto de pequenos produtores, de produtores engarrafadores, que também têm um papel importante porque são também reconhecidos e que fazem projetos às vezes relativamente pequenos, mas que são importantes para este reconhecimento. Repare, falou da Wine Spectator. São projetos de grande qualidade, não é? São projetos de grande qualidade e é isso que dá o reconhecimento global. Cada prémio, cada reconhecimento, quando esse reconhecimento tem dimensão, o João falou há pouco na Wine Spectator, eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas eu julgo que terá sido a primeira vez que uma região do mundo teve 3 vinhos nos 4 primeiros lugares. Pelo menos 3 vinhos. Um vinho do Porto em primeiro lugar. Cadeira onde está sentado, e o terceiro e o quarto lugar, vinhos do Douro. E depois ainda tivemos mais outro do Douro nos 100 primeiros. Portanto, temos 4 vinhos nos 100 primeiros. Cada uma destes reconhecimentos, cada um destes prémios, cada uma destas classificações é um reconhecimento global para os vinhos do Porto, para os vinhos do Douro, para a região demarcada do Douro, mas é também para uma outra coisa, que é para Portugal. E, portanto, é por isso que cada um destes produtores está a fazer um trabalho em prol do país, em prol do reconhecimento. E no Porto nós ainda por cima temos isto, claro. Até por sinonímia, Porto, Portugal, nós estamos a projetar outros produtos, estamos a projetar a região, e isto tem um efeito imenso no turismo, porque cada vez mais, enfim, fala-se hoje cada vez mais no enoturismo, o turismo associado à gastronomia, ao património, a questão de ser classificado como património mundial, e já agora deixe-me dizer, é cada vez mais importante e cada vez atrai mais turistas. O Porto é a porta de entrada e de saída de grande parte desse turismo. O Porto está umbilicalmente ligado ao Douro, pela história, pela cultura, pela economia. Pela imagem. Quem chega à Ribeira do Porto vê as caves que também foram consideradas património. Que são, exatamente. Por causa dessa ligação, exatamente. E tudo isto é vinho, e tudo isto é Douro, não digo que tudo isto é fado, mas tudo isto é património mundial, tudo isto é património mundial, e o fado é também património mundial. Estamos a falar da indústria turística ligada à do vinho, e o centro histórico que é uma indústria que nesta altura é fundamental no crescimento da economia portuguesa. Na nossa economia é importantíssimo, e portanto tudo isto tem de ser visto de uma forma interligada, e eu
gostava de sublinhar duas coisas. Primeiro, o trabalho que é feito entre os três patrimónios, ou que deve ser feito cada vez mais de braço dado entre os três patrimónios mundiais, eu diria 4. Estou a falar do Centro Histórico do Porto, tem tudo a ver com o vinho, estou a falar, obviamente, do Douro Vinheteiro, e estou a falar, que é o ponto de partida desta nossa conversa, e estou a falar do COA, das gravuras do COA, que também tem tudo a ver com vinho. Mas poderia falar, por exemplo, de Guimarães, do Centro Histórico de Guimarães, que tudo isto, obviamente, que não está ligado, mas tudo isto faz parte de uma oferta global e os turistas circulam. Os turistas não estão parados, os turistas circulam. Os turistas não procuram só um destino, procuram vários destinos. Portanto, isso, é importante essa criação de outros focos de interesse. E por isso no Douro, em particular no Douro, mas no Douro, no Porto, no COA, enfim, e a nível regional e a nível nacional, nós cada vez mais trabalhamos na articulação institucional. E este é o outro aspecto importante, para mim, é determinante no sucesso desta história toda, que é, efetivamente, não olharmos apenas para o setor, não estou a falar apenas do vinho, para um setor individualmente, não olharmos apenas para o turismo individualmente, nós temos de olhar para isto de uma forma global. Nós que temos responsabilidades no setor do vinho, temos de trabalhar com as câmaras municipais que têm responsabilidades essenciais no território, temos de trabalhar com a área do turismo, temos de trabalhar com a Comissão de Coordenação da Região do Norte, neste caso, temos, portanto, com os diferentes atores do território, porque o que está aqui em causa é a economia do território. E a economia do território é feita de tudo isto e cada um de nós, responsáveis individuais de cada uma destas instituições, ganha com este diálogo e com esta interligação. Cada um de nós, naquilo que faz, cresce mais. E nós estamos a falar não apenas do crescimento de cada um dos nossos setores, que obviamente é aquilo que nos interessa mais, é por isso que somos responsabilizados e é por isso que estou aqui de certa maneira, mas estamos a trabalhar também para a região e para Portugal e sobretudo para os portugueses e neste caso para os dourienses também, e gostaria de deixar este aspecto com uma nota de Douro, digamos assim, de ouro, relativamente a esta matéria e ao ponto de partida desta nossa conversa, a classificação do Douro como património mundial, do Douro Vinheteiro. Manuel, foi um prazer tê-lo aqui na página 2, a olhar para o património, para os vinhos do Douro. Fechamos assim esta semana de página 2. Eu volto amanhã às 9 em ponto com o Dia em 40 minutos. Boa noite, até amanhã.